boa noite, Brasil! Olha só, seja bem-vinda aqui no Sensacional. Essa segunda-feira hoje aqui promete, né? Olha só, hoje nós vamos falar sobre um assunto, gente, que gera muitos desentendimentos. Por qual motivo a convivência dentro dos condomínios é tão difícil, hein? É briga daqui, é briga dali. E olha, nós vamos falar hoje aqui no Sensacional as principais dúvidas de quem mora em prédio. Mas antes, eu bati um papo com esse menino que brilha mais que ouro, gente. Ele é um comunicador que conquistou o Brasil por ser, sabe aquele jeitinho de dar notícia? Eu estou falando de quem? De Luiz Bate. Então roda aí, por favor. Gente, meu papo de hoje é com um jornalista, apresentador. Eu vou te falar uma coisa, quando a gente liga a televisão, quando a gente vê uma notícia, a gente não consegue mudar de canal, porque ele prende a gente ali e ele dá todos os detalhes, sabe, coisas que a gente gostaria de perguntar e ele tá ali no ao vivo e ele pergunta tudo, descobre tudo. Ele é o nosso menino de ouro, Luiz Bate. Seja muito bem-vindo aqui no Sensacional. Ô, Dani, tudo obrigado bem, pelo convite. Nossa, faz tempo que eu tô te namorando, Faz viu? quanto Você tempo é já, muito hein? difícil. Faz quanto tempo já? Mas muito, desde o que você nasceu, vai. Tô brincando, vai. Você não era nascida ainda, não tem como. Pá, não, você é mais novo que eu. Será impossível? Não, você é mais novo. Impossível. Eu já te pesquisei, já puxei sua capivara. Então eu vou levantar qual que é a sua genética, o que é que você faz no Não, laboratório. eu que vou Você procurar faz aqueles, essa genética. aqueles tratamentos dos astros de Hollywood que não envelhece nunca. Ah, querida, que delícia você estar aqui com a gente, viu? Olha, eu tenho o maior carinho por você sabe disso. Que eu sou admirador seu. Você sabe, é recíproco. Da sua perseverança. Então, você e as filhas do Silvio são inspiração pra gente. Né? Porque fazem a TV por paixão. Ai, né? amo o que eu faço. E você também faz. Faz com gosto. Você também faz. Mas... Porque é impressionante. Você sabe que o Amilcar sempre fala de você. Gente, o Luiz, ele ama a televisão. Você vive a televisão, você respira a televisão. Isso é muito bonito de se ver. É o dia inteiro. É o dia inteiro, sabe? Se falar assim, você vai virar à noite apresentando, você fica, porque é seu ofício, você ama o que você faz. Então, isso é muito interessante de a gente ver isso no ar, a gente percebe quando a gente liga a televisão que você está ali, porque é de paixão mesmo, né? Envolve a gente, dá a notícia, né? Faz o seu trabalho perfeitamente. É lindo de ver. E é muito legal de saber, né, que o Amilcar foi seu padrinho. Foi. Né? Meu primeiro programa de televisão foi com o Amilcar. Eu me lembro como se fosse ontem do Amilcar me apresentando o monitor de audiência do Ibope. Olha! Ficava no canto do palco e ele me disse, olha, aqui é como se fosse um teatro. Se o número estiver muito alto, é porque o teatro está cheio. Se o número baixar, é porque o teatro está vazio. Olha, que interessante. Então, eu tinha 12 anos, ele me apresentou o monitor do Ibope pela primeira vez e desde então eu viciei e não parei mais de ver. Então, tudo que eu consegui construir esse tempo todo, eu devo muito a ele. Bom, vamos fazer uma brincadeira? É o seguinte, você sabe que você já falou várias coisas, né, por aí. Assim, né? Pô, tanto tempo, né? 30 anos? 30 anos de carreira já é bastante tempo, né? Muito tempo. Olha, são frases que você fez já, que você entrevista algumas vezes, assim, são aspas suas que você já falou. E eu queria comentar com você sobre essas frases, pode ser? Pode, claro. Então, vamos lá. Você falou assim, meu pai fez o parto do Neymar. Foi. Meu pai, o Neymar nasceu em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Em Mogi. E pouca gente sabe, mas ele só nasceu mesmo e depois acho que foi direto para Santos. O seu pai era ginecologista? Meu pai era ginecologista, isso. E obstetra, né? Aham. E ele fez o parto do Neymar, mas infelizmente morreu sem saber que fez o parto do Neymar. Não acredito. Quem descobriu essa informação foi a Globo. Eu também não sabia. Você não sabia, mas o seu pai também, quer dizer, nem o Neymar Meu pai morreu, não era... ele não tinha estourado ainda. Não tinha estourado e ele, era uma criança comum, enfim, não saberia que ele seria esse sucesso todo. Foi lendo uma reportagem do Globo Esporte que o repórter dizia assim, a mãe do Neymar mal podia imaginar que quando o filho chega pelas mãos do médico Luiz Carlos Bate, pai do apresentador Luiz Bate, era o mesmo que ela ter acertado as 6 dezenas da Mega Sena. Né? Sim. Foi mais que isso, aliás, né? E aí, meu pai fez esse parto, a gente ficou sabendo pelo jornal, meu pai morreu sem saber. Só que, engraçado, só agora que eu encontrei o Neymar pela primeira vez, no carnaval passado, lá no Rio de Janeiro, e contei pra ele isso. Ah, nem ele sabia que era seu pai? Não sabia. Mas você sabe que quando eu fui contar pro Neymar isso... qual que foi a reação dele? Ele falou assim, Luiz Bate? Eu falei, sou eu. Dele... Você falou mal da minha cunhada.
Eu falei, meu Deus do céu, onde eu me enfiei aqui? Eu tentei me esconder no camarote. Falei, eu falei mal da tua cunhada? Aí ele chamou a esposa dele que estava lá do lado, a Bruna, né? Bruna. E aí a Bruna falou, é ele mesmo, é meu trabalho. Eu sei que as pessoas, meu trabalho tem esse desgaste, né? A Deolane, por exemplo, a gente começou no meio de uma briga, no meio de uma confusão, e hoje é uma grande amiga minha. Mas como assim, meio de uma briga? Vocês brigaram A Deolane foi o seguinte, quando o Kevin morreu, eu não conhecia o Kevin, nunca tinha ouvido falar sobre ele. Só que o hotel onde ele se jogou é do lado do meu condomínio no Rio de Janeiro. Então eu fui o primeiro jornalista a saber, porque todos os meus vizinhos me acionaram imediatamente. Sim, chamaram você para falar. Da varanda você vê o hotel. Meu Deus. E aí eu dei a notícia, a gente começou a investigação, cobriu o caso, e a Deolane me chama a atenção no velório do Kevin. Porque eu falei, caramba, no meio do velório ela deu um sermão para os amigos. Ali me chamou a atenção e eu comecei a dar muito cartaz para ela a partir daquele momento, muito espaço para ela. Né? Ela ficou falando 20 minutos no velório e me chamou muito a atenção. Só que uma semana depois, um conhecido dela, acho que ex-marido de alguém da família, foi preso com um porte ilegal de arma. E aí a gente colocou na Record a foto da Deolane com esse cara e a arma. E ela ficou muito brava de ter falado que ele era ligado a ela. Sim. Só que eu expliquei, olha, você hoje é uma referência no Brasil. Tudo que tiver ligado a você, o teu nome vai prevalecer. Vai sair primeiro, né? Tipo, vizinho de qualquer coisa vai sair, sim. Que é normal, é uma referência que você se torna publicamente. E aí eu expliquei para ela, você conte comigo para poder... A única coisa que é vantagem de ser meu amigo é que a sua versão vai sair rápido, porque a pessoa tem meu WhatsApp e já manda na hora. Mas em termos de notícia, eu sou completamente isento. Quando ela foi presa agora, falaram que... Teve uma polêmica na época, o Bate... tá defendendo a Deolane. Em momento nenhum eu defendi. Acho que tem até uma frase que você fala disso. Aqui, ó. A gente teve vários desentendimentos e entendimentos. A gente é amigo. Porque saiu na época mesmo que é como se você estivesse meio que defendendo ela na rede social e, né, outros programas todos de televisão falando, né, dessa suposta... É até bom você falar disso. Eu não comentei ainda sobre esse assunto com ninguém. Então, aí... Né, tipo assim, nossa, ele tá defendendo ela, não tá dando a notícia, tá protegendo, tá passando a mão na cabeça, enfim. Primeira falar disso. Primeira coisa, uma pessoa que se prepara para fazer o Cidade Alerta, né, que tem estudo, que tem argumentação e bagagem, você precisa sempre partir do princípio que a pessoa é investigada, de investigada ela se torna suspeita, de suspeita ela pode se tornar acusada. Acusada é quando o delegado tem convicção que aquela pessoa cometeu um crime. Começou um crime. E ele faz o indiciamento, a acusação formal. No começo é tudo especulações, né? De todos. E ela, meio que sendo averiguada, né? Naquele momento, ela estava como suspeita. Então, você não pode afirmar alguma coisa de alguém que é suspeito de ter cometido um crime. Porque todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E eu, de coração, você viu que não deu em nada esse processo até agora, né? Entendeu? Falaram de Gustavo Lima já não tem mais nada a ver com a história, a empresa de bet não tem nada a ver com a história, ninguém ouve mais falar sobre isso. Vira um telefone sem fio, né? Uma coisa fala, aumenta, outra coisa vai falando. Só que olha o perigo, ela já foi condenada publicamente. Ela já foi condenada moralmente pela internet, né? Sendo que não existe nenhuma condenação formal. Então eu não posso pegar um programa em rede nacional e sair detonando alguém sem que eu conheça algum indício de autoria de crime. Eu não posso dar minha opinião. E você conversou com a Deolane depois de todos esses fatos? Sim. Porque você é super amigo dela, continua sendo amigo. Extremamente grata. Extremamente grata porque a gente mostrou a verdade. Eu não me interessa... no passado eu cometi muitos deslizes, né? Como qualquer jovem que não tem maturidade. De falar as coisas por impulso e depois ver os fatos, sim. E muita coisa que eu me arrependo. Mas hoje em dia, eu tenho muito a noção do quanto a internet pode acabar com a vida de uma pessoa. É verdade, as pessoas são canceladas assim no piscar de olhos. E o cancelamento não é bom, principalmente para a vítima, né? Para a pessoa que está sendo cancelada, ou para as outras pessoas. Você vai querer o quê? Que a pessoa se mate?
Você vai cancelar o quê? Para a pessoa virar depressiva e virar um problema depois para a família, para a sociedade? Sim. Ninguém ganha nada com E cancelamento. saiu também que você tinha um affair com ela, isso é verdade? Mentira, total. Mentira. Mentira, total. É mais amizade. Ela quer, eu não quero. Brincadeira. Essa dando difícil, é? Brincadeira. E deixa eu te falar, né? Desde pequeno você sonhava ser apresentador, ser artista? Muito. Que parece que você ficava na sua casa meio que narrando as coisas, não era? De Sim, pequenininho? eu brincava. Eu montava cenário de televisão em casa. E seu pai sempre foi um grande apoiador de você? Meu pai, sim. A sua mãe parece que não te apoiou, não queria muito que você... Meu pai que me levava para os testes, né? Ele que me levava, inclusive, lá para fazer o programa de domingo. Mas a minha mãe morria de medo. Mas por que sua mãe tinha medo de você Porque seguir essa carreira? naquela época era muito... Você via os artistas indo muito para droga, muita depressão. Você via notícias muito ruins dessa categoria, né? Até os próprios artistas de teatro e novela eram muito marginalizados para muitas pessoas, que não viam com bons olhos, né? Só que eu sempre soube que era a minha paixão e cada um responde pelos seus atos. A televisão tinha mesmo, tinha um mundo, um submundo da televisão. E você começou no rádio, né? Comecei no rádio. O seu pai que te levou para a primeira vez que você foi apresentar um programa na rádio, como que foi? Parece que você pediu o emprego, né? Na verdade, assim, ele foi dar uma entrevista, não tinha com quem me deixar em casa. E aí ele falou, vamos até um compromisso comigo e ele você espera lá. Ele falar sobre a ginecologia, sobre o trabalho dele. Sobre a área dele. Sim. E aí eu me apaixonei, botei o pé lá no estúdio e nunca mais quis sair. E é verdade que o seu pai ele previu, assim, que você iria trabalhar, que vocês assinariam o contrato antes dele falecer? Porque parece que foi bem sensível, né, a partida dele, assim, parece que ele te deixou um brilhete, né? Falando que você ia dar certo. Como que foi esse dia, assim? Ele estava de plantão no hospital quando infartou. A noite anterior, ele morreu numa terça, que era o dia do plantão dele no hospital. Aí na segunda noite a gente estava em casa, a gente era muito apegado, muito colado. E aí ele falou assim, olha, eu acho que seu tempo aqui em Mogi já acabou, o que tinha para acontecer já aconteceu, você vai receber alguma chamada, algum convite de São Paulo. Falei, pai, obrigado pela torcida, mas eu tenho muito pé no chão, eu sei que não é tão fácil, tão simples assim. E aí ele morre no dia seguinte, deixa uma carta para mim, escrito, beijo, filhote, cuida da mamãe, tem até hoje essa carta. E aí ele morre horas depois. E na missa de 7º dia, o SBT me liga para me convidar para trabalhar. Olha que coisa. Impressionante, né? E assim, para você deve ter dado uma emoção ao mesmo tempo. Total. Mas assim, uma emoção da partida do seu pai, de estar fazendo a missa do 7º dia, mas ao mesmo tempo um sinal assim, você está comigo, né? Eu acho você sabe das coisas, né? Assim. Eu acho que desde então, tudo na minha vida deu muito certo. Muito certo. E eu acho que eu sou guiado por ele. Eu tenho ele dentro de mim até hoje, sabe? Então, cada decisão que eu tomo da minha carreira, eu sei que eu não estou tomando sozinho. Que tem alguém iluminando meus caminhos e me desviando aí de embaraços. Fiquei sabendo que você era bem carudo, assim, né? Você gostava de... Assim, tudo que você tinha vontade, você fazia. Tudo, que nem, por exemplo, eu fiquei sabendo, me conta essa história aqui, você entrou no programa da Ana Maria Braga, quer dizer, foi no camarim dela, da Ana Maria Braga? Ah, verdade. Como que foi essa história? Você chegou, você falou que conhecia? Isso foi com uns 10 anos também. Eu consegui o celular da Ana Maria Braga e eu levei um quadro para ela na Record. Eu liguei para a assessoria de imprensa e falei, olha, eu quero visitar a Ana Maria Braga, tenho até o celular dela. Quantos anos você tem? Eu falei, tenho 10. Mas como que você tem o telefone da Ana Maria? Fala para mim qual o número. Eu falei o número dela. Menino, você tem mesmo? Pode vir para cá, eu te levo até o camarim. Aí ela me recebeu lá na porta, entreguei um quadro para ela. E ela lembra disso até hoje. Aí eu lembrei de outra pessoa, agora o Jô. Você também com o Jô. O Jô Soares. Como que você foi parar do Jô? O Jô eu mandei um fax. Aliás, uns 100 faxes para eles. O que tinha no fax? Eu escrevia. Própria letra, olha, sou Luiz Fernando Batti, estou querendo participar do programa, quero contar minha história, com 11 anos já faço um programa de rádio. E aí, depois de muita insistência, eles me ligaram, fizeram uma pré-entrevista para saber se eu falava mesmo, se eu tinha desenvoltura, e participei do programa dele. Foi um sucesso esse dia. Aí você foi como convidado? Foi. Olha, tem uma pessoa que eu queria, eu sei que você não gosta muito de depoimentos, já puxei sua capivara, mas essa pessoa, ela tem que falar, porque ela foi muito responsável por você trabalhar na televisão. É mesmo? Então, acho que ele tem que contar essa história. Não é que eu não gosto de depoimento. Eu sou tímido para homenagem. Lá na Record eu já falava assim, gente, porque eles gostam de fazer homenagem.
aniversário de carreira, aniversário do programa, eu falei, eu não tenho essa vaidade que vocês querem de puxar saco de apresentador, eu sou super tranquilo e tímido. Mas aqui o que você me mostrar vai ser muito satisfatório. Oi, Bart. Tudo bem? É um prazer poder falar um pouquinho do Bart. O Bart começou comigo, foi o primeiro programa que ele fez de televisão, na extinta TV Manchete. Era uma produção independente, com a produtora do Amilcar, que hoje é o dono da Rede TV. Você conhece, né, Dani? E Sim. o Bart, desde criança, bem jovem, era esse garoto, falante, inteligente, comunicativo. E de lá para cá, um sucesso atrás do outro. E não acabou, não. Aí ele está começando a grande carreira do Bart. Desejo tudo de bom, muita felicidade e muito sucesso para o teu programa, Daniela. Um beijo, Dona. Ah, querido. Esse daí tem... Não deu uma mão, ele deu todas as mãos, né? O Homero foi pro Amilcar, né? O Amilcar, na verdade, teve a ideia de fazer esse programa de domingo, né? A gente tinha do meio-dia às 9 da noite a grade de programação. E aí o Amilcar incumbiu o Homero de encontrar uma dupla de apresentadores infantis. E aí o Homero que bateu o olho e viu, até foi lançado na época como Novo Gugu, porque o Homero lançou o Gugu também, né? Uhum. Então, foi um grande professor. Como que foi, assim, fazer um programa, rede nacional, de ter o seu próprio programa? Porque quando você tinha um programa de rádio, você já amava aquilo que você estava fazendo. Mas um programa de televisão te deu uma sustância ali, né? Eu acho que esse programa que eu fiz de domingo na Rede Manchete é muito do que o Amilcar se tornou hoje. Ele sempre foi muito destemido, ele sempre foi muito de... Todo investidor, ele arrisca, né? Então, ali era um risco muito grande. Você colocar um menino de 12 anos ao vivo, dar um microfone... Porque você vê muitos programas ao vivo. Agora, com criança ao vivo é difícil. Porque a criança pode falar uma besteira a qualquer hora, né? Uhum. Algo que não esteja previsto. Então, ele foi muito arrojado ali, sabe? Super, né? E eu sou muito grato a isso. Então, era uma diversão para mim. Vamos para o outro. Globo, eu não quero. Eu acho muito engessado. Eu acho que... até acharam que eu tinha falado isso de forma pejorativa da Globo. Pelo amor de Deus. Eu reconheço que a Globo é um império, é uma produção de qualidade, sim, todos os super. artistas de qualidade. Sim. Eu admiro muito o uma Maurício Soares, emissora. que é o diretor da emissora, um cara extremamente criativo e são... super competentes, né? E competitivos. Sim. Mas eu acho que para o meu perfil eu tenho que ser muito sincero. Eu acho que eu não combino com a Globo. Até porque, para o trabalho que eu faço na internet... Você acha que ia cortar suas asinhas? Para começar, meu trabalho na internet já não ia existir, porque fala muito de política, né? Então, ali você não vê artista falando de política, né? É muito difícil na Globo. Vamos para o outro. É o seguinte, eu era um eterno agradecido a ele, apaixonado mesmo quando abri mão do SBT para ir para a Record. Ele cuidava de mim como se eu fosse um filho. Isso do Silvio, né? Do Silvio Santos. Silvio Santos. Do Silvio Santos, porque você estava trabalhando no SBT e, de repente, você foi convidado para ir para a Record. Foi. São dois padrinhos muito fortes também como apresentadores de televisão, né? O Silvio e o Marcelo Rezende. O Silvio, ele era um cara tão generoso que, se fosse qualquer outro dono de empresa, o dono de empresa vai ficar bravo quando você sai da empresa dele. Mas quando esse dono sabe que é para o melhor para o funcionário, ele se desprende, deixa a vaidade de lado e torce também pelo funcionário. Porque o Silvio sabia que ali a minha ida para a Record seria uma forma de crescimento, né? Em termos de jornalismo era muito forte. O SBT não tinha jornalismo forte né? naquela época, né? Hoje está bem forte. Porque você começou como repórter lá no SBT, repórter né? lá no SBT. Você começou como fazendo reportagem. Carlos Nascimento. Carlos Nascimento, sim. Isso. Então, quando eu saí, ele é claro que fica chateado, né? Não tem como você ficar chateado. Mas sempre me deu muita força. Ô, Bate, quando você entrou no SBT, não tinha uma coisa assim que você não podia chegar perto do Silvio? Tinha. Um monte de regras. Olha, você não pode cruzar, tirar foto, você não pode conversar, você não pode abraçar, você não pode falar oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Fiz tudo ao contrário. Você fez tudo ao contrário? Tudo ao contrário. Porque não deu, né? Não fingiu o costume. Até no ar, quando eu tava, eu acho que era um dos poucos que iam lá e subi em cima dele para dar um abraço apertado. Eu sempre morria de medo que fosse o último abraço que eu dava nele. Porque eu não tinha sempre autorização para ir no programa dele, né? Aí, infelizmente, quando ele gravou o último programa, era para ter ido participar, a Record não liberou.
Aí não liberou? Não, Então eu você não teria feito conseguiu o dar o último. último abraço? Consegui no Jaça depois. No Jaça. Que, por sinal, inexplicavelmente, eu até comentei com a minha mãe, olha, hoje aconteceu uma coisa muito estranha. O Silvio pediu para tirar uma foto comigo. Então foi como se fosse uma despedida ali. Foi tipo uns 4 meses antes da morte. Caramba, então você tem essa recordação com ele, né? Ele de um passou a sair carinho. muito pouco, né, depois da doença. Vamos para o outro. Lógico. Quando eu sou ameaçado, isso só me faz saber que estou no caminho certo. Você já foi muito ameaçado, Luiz? Muito ameaçado, não. Mas parece que até ameaçado de morte já, de morte, você ter que ir embora fora do país, Foi. porque você ficou meio preocupada, inclusive, né? Mas quando você começa a ganhar corpo, né, começa a ficar popular, as pessoas começam a se identificar com você, isso faz com que quem vai te ameaçar pense 2 vezes, né? Porque ao mesmo tempo você desagrada uma parte da população que é bandida, mas você agrada uma multidão que quer ver você lutando pelos direitos dessas pessoas inocentes, para fazer justiça. E até agora, eu saí da Record dia 17 de janeiro, em março teve o caso daquele sumiço da menina Vitória. Da Vitória, né? Nossa, que foi uma terrível. repercussão muito grande, terrível. E a família veio me procurar para pedir ajuda, mesmo fora do Cidade Alerta. Então foi aí que eu tive certeza, isso é meu DNA. E realmente, arrumei muita desavença, inclusive com autoridades, não só com bandidos. Com autoridades, com autoridades também? Sim. Assim, Mas por quê? Achava policiais. E como que essas ameaças chegavam até você? Ligava na sua casa, tipo, mandava uma carta, alguma coisa assim, anônima? A mais grave, um pessoal da Secretaria de Segurança Pública, da Inteligência, foi pessoalmente ao SBT, isso faz muito tempo já, né? Faz quase 20 anos. Porque naquela época se interceptava muito bilhete. Eles mandavam muito bilhete para a ordem de sequestro. E aí meu nome estava nessa lista, que era para sequestrar. Ah, que era para sequestrar você? Ou seja, aconteceu pior com você, né? Era só apenas um sequestro, né? Sim. Não exponho minha família, ando com segurança, carro blindado. Você anda com segurança, blindado? Sim. Você tem você tem medo de... Sim. Por conta das ameaças? Eu não tenho medo, mas eu não dou bobeira. Vamos lá. Um pai, um irmão, muitas vezes um filho. Era uma pessoa que tinha, sobretudo, o amor e tinha a gente sempre por perto. Agora é o Marcelo Rezende. Ah, um fofo, né? Você falou sobre o Marcelo Rezende. Um fofo. Você deve ter ficado muito mal, muito chateado com a morte dele, né? Com a partida dele, né, Luiz? Muito. Engraçado que a nossa relação foi de 13, 14, 15, 16, 17... 4 anos. 4 só. anos, mas muito intensa, assim. Mas muito de intensa. amor, de... Parece que, assim, que era um filho dele mesmo. E ele que colocou você o apelido de Menino de Ouro? Foi. Daí que surgiu aí? Como que foi? Então, Por que ele chamou você de menino de ouro? Tem duas teorias. Uma teoria que é a dele, que ele dizia o seguinte: esse menino trabalhou muito a vida inteira, fazia programa de manhã e voltava à noite para participar do Cidade Alerta. Então, o tornava um menino de ouro. Esse menino é menino de ouro, né? Uma expressão, né? Só que eu lembro que a primeira vez que ele citou, ele dava apelido para todo mundo, tá? Todo mundo tem um apelido, que era perto dele, ele batia o olho e já dava um apelido para a pessoa. Só que nesse dia do Menino de Ouro, eu tava com uma gravata dourada, bem forte, bem chamativa. E o Percival até pôs um óculos de sol para brincar no dia. Não tô nem enxergando direito, Tipo assim, tá ofuscando meu olho. Ele falou, isso daí é Menino de Ouro, por isso tá com essa gravata. Como que era fazer o programa com ele, de estar ali com ele, de fazer as participações ali? Porque você entrava ao vivo, né? Parece que os outros repórteres não gostavam muito de entrar ao vivo, né? Tinham medo dele, Tinha medo, né? Medo porque ele faz pergunta de tudo. Conseguia perceber na fala dele quando ele estava afim de conversa e quando não estava afim de conversa, quando estava afim de piada e não estava afim de piada. E era um momento que o diretor do programa falava, olha, a gente te coloca na hora que ele está começando, porque ele era bem estressado. Porque ele é muito... O Marcelo sempre foi muito meticuloso, muito primoroso em tudo que ele faz. Ele fazia questão de dar certo, extremamente perfeccionista em tudo. Então, isso frustra muito, porque quando você trabalha com pessoas, nem tudo vai sair do seu jeito. Você tem que se adaptar a isso, não dá para você querer mudar o mundo. Sim. E o Marcelo muitas vezes queria mudar o mundo. Era o jeitão dele. E ele também, quando ia brincar com alguém, sabe urso? Quando o urso vai brincar, abraça, o filhote derruba. Ele era meio assim, entendeu? Porque ele fazia umas brincadeiras que tinha gente que não entendia. Aí, quando eu comecei a entender o Marcelo Rezende, eu falei, gente, é um doce, é uma criança. E ele era uma criança mesmo. Ele era um doce, então? Um doce, um fofo, uma pessoa... Super generosa. Ah,
Imagina, para dar o cartaz e espaço que ele me dava, você tem que ser muito seguro e Não competente. tinha vaidade, assim, de tipo, não, o programa é meu, não pode Vaidade aparecer mais todo que eu. apresentador tem, mas ele tinha segurança. Você lembra, foi o último contato que vocês tiveram, assim? Foi por telefone. Por telefone? Ele Ele estava bem debilitado? sempre minimizava muito. Ele não queria ver ninguém sofrendo. Tipo, ele sempre falava que estava bem e não estava bem, é isso? Quando ele descobriu a doença, ele falava que era gripe. Ah, que era tô gripe? afastado. Ele ficou bem mal, ele ficava bem mal de gripe. Chegava a se internar por causa da influenza, do vírus influenza. Só que aí eu comecei a achar muito estranho que do nada ele... sexta-feira o Marcelo não vai vir, a gente precisa que se apresente. Mas ele não comentou nada comigo. Aí eu ligava para ele, e aí, Marcelo, meu menino de ouro, tô resolvendo uns pepinos aqui. Não entendia. Daí começou a ser muito recorrente. Até que veio a bomba e ele deu aquela notícia para todo mundo que todo mundo ficou chocado. Foi nesse Ele não quis, ele não quis seguir o tratamento. E lamento muito que conheci uma pessoa com o mesmo câncer dele esses dias, mesmo estágio da doença, que se curou com tratamento convencional. Olha, e ele que não coisa. se deu oportunidade. Ele não quis, né, fazer Teimoso. Não quis. Você acha que se ele tivesse feito o tratamento, ele conseguiria passar dessa? Não sei, mas também acho que a gente não teria essa dúvida agora. Né? Não teria essa dúvida, E era né? a única chance dele. Para você ter uma Sim. ideia, pelo que me contam, o último dia dele, na casa dele, antes de ir para o hospital, ele já foi para o hospital para morrer. Quando ele chega no Já tava hospital, já super sabem que não tinha o que debilitado. fazer. Sim. Ele estava numa banheira, com muita dor, né, o tumor já mexendo na Se estrutura alastrou. óssea. Aham. E o médico disse para ele o seguinte, não toma anti-inflamatório não, põe sal na água. Sal na água? Sal na na banheira? água, foi a receita dele. Meu Deus do céu. Aí ele tomou tipo um banho de banheira com sal e Banheira depois com foi pro sal, hospital? começou a gritar de uma maneira desesperada e falou para alguém que estava na casa dele, me tira daqui, senão eu vou morrer. E foi aí que ele Caiu a ficha que ele estava... deixou o orgulho de lado do tratamento dele e falou assim, gente, me leva porque eu não tenho mais condições. Tadinho, né? Foi muito dolorido pra gente. Nossa, eu imagino. E como foi para você apresentar o Cidade Alerta depois da partida dele, assim, né? Um lugar que era tipo dele, né, ali, e ter essa responsabilidade de assumir, né, um programa de uma pessoa que sempre te deu uma força ali, que estava ali, e de repente você não ia ver mais. Eu imagino que deve ter Você sabe que quando a gente... você já perdeu gente querida próxima de você? muito, sim, Então, super. eu perdi meu pai, né? Meu pai e meus avós, que eram muito próximos. Na hora que a gente tem uma perda dessa na vida, parece que vem uma força inexplicável, né? Que é Deus, que te dá sabedoria e tranquilidade para passar isso. Então eu acho que foi essa força de Deus que me fez ter muita tranquilidade e muita calma para assumir poder esse desafio. apresentar. Porque se eu fosse parar para pensar o que estava acontecendo na minha vida naquele momento, a responsabilidade que estavam me dando, né? Substituir um dos maiores nomes do jornalismo do país, qualquer um travaria. Eu acho que se perguntassem para ele, Marcelo, a gente vai precisar por outra pessoa, né? Aliás, foi com a permissão e ciência dele, porque ele ficou 6 meses acompanhando tudo isso ainda, né? Sim, Depois sim. do afastamento dele. Então ele via com orgulho, eu acho, sabe? Eu acho que é legal você... Eu quero na minha empresa, se um dia eu fizer falta à empresa, ter alguém que toque, sabe? Com respeito, Sim. o mesmo carinho que eu tratava, sabe? Vamos pro outro. Melhor ela perto, adoro a Fabiola, é um doce de pessoa. E sempre tentaram me colocar contra ela. As más línguas falaram que vocês, né, que tinha um tererê ali de inimizade. Ela já falou que não tem, eu já falei que não tem. E o povo fake news. continua falando ainda? Mas vão falar a vida inteira. Mas por que você acha que falaram isso? Eu acho que porque Ah. ali, e eu até entendo, quando eu saí da Band para ir para Record, me colocaram no horário dela. Sim. Só que naquela altura não tinha nem o que eu argumentar com a Record, porque eu tinha uma dívida grande com a Record financeira, né? Eu saí da Record, eu tinha uma multa ainda em discussão, multa milionária. E eu voltei para a Record, essa multa foi perdoada. Então eu não tinha escolha, né? E queria voltar também para a Record. E televisão é o seguinte, quem manda é o dono da emissora. Se o dono da emissora está falando que você vai fazer tal horário, Sim. você tem 2 escolhas. Ou faz o horário que ele está mandando, ou não faz, ou não trabalha lá. Sim. Então, como ela fazia o horário e teve que sair, começaram a falar isso. O Bate puxou meu tapete. Gente, ninguém puxa o tapete de ninguém na televisão.
É o dono que manda na televisão, é o dono que fala quem vai fazer o Não, horário, e você tinha uma como dívida, vai fazer o horário. dívida milionária de quanto, Bate? Ah, era bem alta, nem lembro, mas era Mais bem de 1 alta. milhão? Muito mais. 10 milhões? Muito mais. Muito mais, não sei. não Mais lembro. que 10 milhões? Era muita coisa. E você foi na cara e na caruda e depois você foi e depois você pensou na dívida? É porque isso daí já é uma história até já vencida, né? Já liquidada, porque eu saí da Record por um motivo, a Record entendeu o motivo pelo qual eu saí, tanto que me convidou para voltar. Só que esse dinheiro da multa, eu estava indo para uma emissora onde eu ia ganhar muito mais que esse dinheiro da multa, entende? E também ia ser uma multa discutida na justiça. Então, não sei se eu seria condenado a pagar essa multa, né? Por causa tem os motivos legais lá. Mas, graças a Deus, a gente se acertou super bem. Se acertou, não ficou devendo nada? Nada. Não deve nada para ninguém? Nada. O nome não tem... Não, devo muito à Record, né? Sim. Por todas as oportunidades que me proporcionou. Vamos para o outro. Vamos. E pode chorar, espernear, espalhar mentira, mas eu quero agradecer ao Brasil pela gigante audiência. É massacre todo dia. O Brasil escolheu o menino de ouro. Eu lembro que eu até vi ao vivo isso aqui, ó. Você nem pode negar, hein? Mas essas brigas que eu tinha com o Datena era engraçado, sabe por Não, quê? E às vezes ele tava com um helicóptero num canto e eu tava com um helicóptero em outro canto que tava chovendo. O que eu posso fazer, gente? Ai, meu Deus do céu, tá uma Mas chuva. é uma figura ele. Mas vocês não têm inimizade? Vocês são amigos? Não, nem inimigo nem amigo. A gente se respeita, né? Mas se vocês se encontrassem... Nossa, com maior... Se cumprimentam, maior respeito. Com maior conversa, respeito, pega claro. na mão assim, Claro, oi, tudo lógico bem? que sim. Sou extremamente educado. É. Lógico. Não tem essa... Era mais essa coisa mesmo do tá no ar. Eu nunca tive isso de não cumprimentar. Nunca. Tem educação. Sempre fui muito tranquilo. Sim, tem educação. Vamos pro outro. Não sou fiel. Como assim não sou fiel? Ah, não sou mesmo, desculpa. Peixe se apaixona todo dia, faz muita coisa pra todo mundo e só se ferra. Jura? Tá namorando? Não sou besta. Por quê? Você não consegue ser fiel? Casar, então, nem pensar. Jura? Você não pensa em É que eu não ter posso falar família? minha opinião de casamento perto de quem é casada, né? É deselegante, mas eu não acredito mais no casamento. Você não acredita mais no casamento? Morar junto? Você já morou junto? Não. Deus Não. que me livre, tô fora. Você é super vaidoso, né? O que é super vaidoso? Você se preocupa assim com a alimentação? Você vai pra Nada. academia? Vou pra academia. Alimentação, Malha? zero. Assim, malha super todo dia? Tomo minha injeção pra não ter fome. Eu já assumo, eu não sou aqueles que vêm artista, é dieta equilibrada e academia. Não, é injeção na barriga, minha gente. Querido, olha, muito obrigada pelo carinho, pela confiança. Amei que falar agradeço. com você. Muito bom mesmo saber que você tá bem. Desculpa não poder ter vindo antes no teu programa, por causa de liberação de emissora. Sim. Mas assim que eu saí da Record, você sabe que o teu programa foi um dos primeiros que eu falei assim pra minha equipe. Faço questão de fazer a Daniela, por todo o respeito que você tem por mim, por todo o carinho que você e o teu marido têm por mim, e é tudo isso recíproco. A gente adora você, viu? Eu tenho muito orgulho de ter a Rede TV, ter o teu marido no meu currículo profissional. De verdade, sou muito grato e eu torço para que essa emissora cresça cada dia e sem contar a tua família, que eu só desejo aí coisa boa. Ah, eu desejo mesmo, viu? Gente, palmas para esse grande jornalista, apresentador. Beijo, obrigado. Luiz Bate. Sensacional. Obrigada, querido. Imagina. Ah, querido, que delícia de papo, viu? Você é sempre surpreendente, adoro conversar com você, viu? Ai, que delícia, viu? Sucesso pra você sempre, viu? Você sabe que eu torço muito por você, viu? Sucesso aí na sua nova trajetória, viu? Que eu tô sabendo pra onde você vai, viu? Ah... Bom, gente, agora é o seguinte, o papo é sério aqui agora, que nós vamos falar... Você sabe que eu adoro fazer essa pauta aqui no Sensacional, porque a gente sempre tira tantas dúvidas. E quando a gente traz um time aqui pra ajudar, pra perguntar, pra gente debater... É um assunto, olha, briga de condomínio, eu vou te falar uma coisa, né? Questões de condomínio... É sempre muito bem-vindo aqui, não é, doutor Marcos Bernardini? Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. Obrigado, prazer. A gente adora quando você vem aqui, porque a gente tem um advogado aqui de graça, né? Pra gente tirar nossas dúvidas, verdade, a consulta é de graça. É um prazer estar aqui. Obrigada mais uma Imagina, vez, viu? que isso. Estamos com a presença aqui dessa lindona, que é a Pauline, que é influenciadora. Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Obrigada, viu? E tem muita dúvida de condomínio? Tem muita treta lá onde você mora, lá? Misericórdia, meu Deus.
Muita, inclusive. Já passou por vários perrengues, assim? Menina, eu amei, porque eu fiquei sabendo que tinha um advogado desse mês, vai resolver todos os meus problemas, viu? Então, ó, então você aproveita hoje que a consulta é de graça, tá? Pronto. Diogo Portugal, que graça você aqui com a gente. que Seja muito prazer. bem-vindo aqui. Legal, né? Que Fazia tempo honra eu não recebê-lo vim aqui, hein? Na Rede TV, fazia tempo que eu não É vim. verdade. Você era daqui de casa, né? Sim, fiquei anos Você aqui. trabalhou bastante tempo aqui, Foi né? muito legal, foi muito legal. Tenho saudades e guardo sempre com muito carinho aqui. Que legal. Rede TV. E você já teve muita treta de condomínio? Oxe! Já? Nossa, principalmente Já obra, brincou, né? brigou com o síndico? Por causa de Nossa, obra também. Obra é nossa, terrível, né? Obra é uma coisa que é a arte da dor, né? E a época de pandemia ainda, que você tinha que trabalhar por live e fazer aquelas calls e o teu trabalho era online e aquela obra batendo. Era uma maldade. Nossa, assim. foi, eu imagino, né? Bom, a gente tá com a advogada aqui, você viu, né? Hoje a gente vai tirar todas as dúvidas, tá? Sobre essas questões aqui. Bruno Cardoso, tudo bem, Bruno? Muito obrigado. Bruno, você prazer. sendo cantor, Meu bom, Deus. eu ia adorar ficar ouvindo música. Eu adoro música, mas tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta muito de ouvir música, né? Ah, E você os vizinhos- cantando, ensaiando, imagina. Eles não gostam muito, mas a gente... Até às 10, pelo menos, o doutor vai dizer pra gente Dá pra daqui a ficar pouco, mas eu acho que cantando até às 10 da tá noite? liberado. É. Daqui a pouco eu quero saber de tudo. Se tiver alguma dúvida aqui, vamos aproveitar que o advogado tá aqui, tá bom? Perfeito. Estamos aqui com a presença da Sayuri Carvalho. Tudo bem, lindona? Olá Seja a muito todos. bem-vinda. Olá, um prazer estar aqui. Muito obrigada. E as questões do condomínio? Você mora em prédio? Moro em condomínio, assim, sempre tem, né? Não tem como. Não tem como fugir. Viver com outras pessoas diferentes, né? Que pensam de maneiras diferentes é muito complicado. Eu imagino, Então, quem né? não tem? Viver em comunidade não é fácil, né? Exato, Porque cada não tem é fácil. divergências, né? Exato, exato. Bom, é o seguinte, gente, pra gente começar esse debate aqui, tem várias perguntas nas ruas, então a gente vai colocar uma pergunta e a gente vai ver aqui o que acontece. A gente vai responder aqui agora. Roda aí a primeira pergunta. A garagem do meu prédio encheu de água, eu perdi o meu carro. Quem vai pagar? O que vocês acham? Vou perguntar aqui primeiro pra vocês, depois o advogado vai responder aqui. O que você acha, Diogo? Você acha que... Ela falou que ela perdeu o carro por quê mesmo? que teve uma enchente Ah, na teve uma garagem enchente na e aí perdeu o carro. O carro meio que deve ter se afundado ali. Quem que paga o carro? O seguro ou o condomínio? O prédio? Não sei como que faz. Ixi, aí é uma pergunta pro advogado. Mas o que você acha? Na sua vivência, assim, o que você acha que tem que pagar? Se o meu carro tá na garagem do prédio, que é um lugar tecnicamente seguro para ele ficar, né? Que eu pago, inclusive, o condomínio, onde envolve uma garagem, certo? Eu acho que tem que ter um seguro do prédio que se responsabilize. Não sei, eu acho, né? Não sei. O condomínio, por exemplo, tem que ter até um seguro que vai arcar com as... Eu iria em cima do síndico. Depois te conto uma história minha aqui, que eu fui para cima do síndico e me dei mal. Sim. O que você acha, Apolline? Eu acredito que sim. Eu falo pelos meus condomínios que eu já morei, misericórdia. Que eu fui embora e fui brigando e assim. Mas eu acredito que é uma responsabilidade do prédio, né? Eu posso estar enganada. Mas se eles cobram tanta coisa, então acredito que eles teriam que pagar. O condomínio tem a responsabilidade de arcar com todas eu não sei se é as porque eu sou despesas. barraqueira, gente, que eu penso assim. Talvez seja, né? Mas tá tudo bem. Vamos ver. O que você acha, Bruno? Eu acho que é o que o Diogo falou, né? Pensando que o prédio foi construído para isso, né? Também para isso, alguém precisava ter pensado nisso antes. Então, olhando por esse lado, deve ser sim uma responsabilidade do condomínio. Do condomínio. E você também acha que é do condomínio? Bem, eu acredito que sim, porque a gente paga condomínio para isso, para nos sentirmos seguros. É o nosso lar. Então, para mim, eles têm que arcar sim. Tem que arcar? Tem que arcar. Doutor Marcos. E aí, doutor Marcos? Olha é com você agora. A gente olha que jogou a bola para interessante, você né? agora. Todo mundo achou que sim, né? E a regra é não. Ah, não? A regra é não. Porque não é um evento que costuma acontecer. É tipo né? um fenômeno natural? A gente chama de caso fortuito ou força maior, ou seja, não é comum. Agora, se eventualmente naquela localidade, sei lá, todo ano, em época de chuva, aí inunda, enche, e o síndico não tomou nenhuma providência... Tipo, sei lá, o ralo estava entupido. Exatamente. Aí nessa situação, o condomínio, né, ele é responsável e todo condomínio, por lei, é obrigado a ter um seguro.
né? Então eu já tenho um seguro. Agora, o seguro não vai cobrir, o condomínio nem vai acionar o seguro se, de repente, sei lá, foi uma situação esporádica, né? Olha, esse ano deu muita chuva, nunca tinha acontecido, não tem histórico nenhum e deu enchente, né? E todo mundo perde, né? O condomínio é um conjunto ali de pessoas que pagam, né, as despesas, dividem as despesas comuns. Se, de repente, não perdeu só um, deve ter perdido uma série de outros carros. Acaba dando mais ou menos elas por elas também. Não é verdade? Então não adianta pegar e onerar o condomínio. Ele tem que ter o seguro. Mas o seguro, ele não vai cobrir isso. Agora, se eventualmente todo ano acontece, todo ano tem esse tipo de problema, e aí o síndico não toma uma providência, ele não faz ali uma forma de escoar, não contrata um engenheiro para colocar bomba, né, para tirar aquela água, ou alguma forma de resolver aquele problema, nessa situação, então o condomínio não é responsável. Aí a pessoa pode perguntar, mas eu vou ficar com esse prejuízo? Não, por regra, o Estado pode pagar. Não é? Porque o Estado, o governo, né? Ele tem o dever de resolver essas questões. Então, eventualmente, você vai processar o governo, o que é difícil, vai demorar. Se você ganhar, vai entrar em precatório. Você pode acabar 10, 15 anos para receber isso. Não é? Então, demora muito para resolver. Mas, em tese, quem tem a responsabilidade primeira nisso é o Estado, não o condomínio. Não é? Então, o condomínio, o síndico não tem como saber. De um seguro de um automóvel, então, fazer um seguro, exatamente, seguro não ficar... Né? E seguro de automóvel para enchente, ele é novo até, né? Não se tinha. Aqui em São Paulo, em outras localidades, começou há pouco tempo os próprios seguros oferecerem esse tipo de cobertura, porque nem tinha, era o básico ali, né? Furto, roubo, colisão, era o básico, não se tinha. Então, quando começou a aumentar, né, o número de carros sendo perdidos por conta de enchente, aí os seguros começaram a oferecer esse serviço e, óbvio, cobrar mais caro por isso também, né? Mas agora, muitos seguros não cobrem. Sim, agora uma questão, doutor, por exemplo, se o carro, por exemplo, está dentro da garagem, dentro de um prédio, ele for roubado, e o que acontece? O condomínio é responsável, por exemplo, está dentro do prédio. Aí, sei lá, o segurança não ficou atento ali, foi tomar um cafezinho, ficou ali no WhatsApp. Se tem segurança, aí é o condomínio que é responsável. Agora, hoje em dia, você tem aquelas portarias virtuais, aquelas coisas, e aí é bem difícil, Diogo, mas é uma opção do condomínio. Essas portarias virtual, eu odeio isso. É horrível. Você achou que aconteceu isso? Porque você vai perguntar um negócio e daí fica trocando a pessoa, tudo aquilo que você falou, a pessoa já não sabe mais. O que aconteceu comigo, eu posso contar aqui a história? Pode, por favor. Era uma época que estavam acontecendo 2 obras no meu prédio ao mesmo tempo. Uma embaixo e uma em cima. Então não tinha folga. Quando a de baixo parava, começava a de cima. E eu nunca conseguia fazer trabalho e tal. E eu me lembro que eu vinha gravar. E eu estava numa treta e fui reclamar com o síndico. E para minha surpresa, as 2 obras eram dele, os apartamentos. Ah, do síndico? Do próprio síndico. Ele era tipo o senhor barriga do prédio. Ele era empreendedor. Ele tinha, fora dele, ele tinha mais 2 apartamentos. E os 2 estavam reformando, que ele queria alugar. E ele estava reformando. E ao mesmo tempo, eu falei, cara, não é possível. Eu vim para reclamar para você e você quer o problema. Outra pergunta, roda aí. Fizeram uma festa no condomínio em que moro. E a piscina estava cheia de pessoas que não moram no condomínio. Os convidados podem ou não podem usar a piscina? Nossa. Sayuri, o que você acha? Olha, no seu prédio, como funcionam essas questões lá? Então, eu gostaria de fazer até uma pergunta para o doutor, porque o meu condomínio proíbe familiares de usarem as áreas externas. Então, eu queria saber se tem uma lei que me cobre. Eu queria chegar lá e falar com a síndica respaldada juridicamente, porque para ela não pode. Só o morador e ponto. Ah, por exemplo, seu sobrinho, por exemplo, sua mãe vai lá passar uns dias com você, sei lá, Foi sua exatamente o que família. aconteceu. Eu sempre recebo os meus familiares. E minha mãe, ela não podia malhar na academia, meu pai não podia tomar um sol na piscina, nem o meu sobrinho podia usar a área de lazer para as crianças, né, a área kids. Então, no meu condomínio não pode. Eu acho um absurdo, né? Não pode nada. Não então, pode. imagina se nadar ainda, então na piscina nem pode. Nem pode. Meu nem Deus, pode, só Bruno, o que morador. você acha? Olha, eu acho que depende da regra de cada condomínio, né? Não sei se essa é uma regra geral para todos os condomínios, mas eu já morei em um que não podia de jeito nenhum e já morei em um que podia. Então, então eu acho que depende. Não sei se tem algo, como ela falou, se tem algo jurídico, né, para respaldar isso, mas eu acho que não é uma regra em geral assim, não. Sim, depende de cada condomínio. Exatamente. Apolline, o que você acha? Você acha que pode Então, nadar? no condomínio que eu morava, que foi a minha última confusão,
não podiam realmente usar as áreas externas de lá do prédio, né? E aí eu achava muito estranho também, porque minha mãe não podia ir pra academia, ninguém, entendeu? O que deu? O que é a confusão que deu lá no Menina, seu a condomínio? minha foi a minha gata, que Deus a tenha, meu Deus do céu. O que aconteceu? Porque o povo no condomínio já tinha uma rixa, porque eu sou humorista, né? Então, qualquer coisa eu fazia piada, uma coisa e outra, e eles mandavam no grupo do condomínio todas as coisas que aconteciam. E aí a minha gatinha fugiu e ela fez cocô no corredor. E a confusão que foi no grupo? O povo querendo saber quem era a gata. E eu era doida de me manifestar. Eu disse, não, vão ter que descobrir. E o pior é que eles intensificam uma coisa que é pequena. Eles Sim, fazem, né? sim. E a Sem bichinha, necessidade. menina, foi bem pouquinho. Alguém tinha limpado, tava tudo bem. Do nada, a minha vizinha, que já não gostava de mim, disse, a gata eu sei de quem é. Daí, ó. Porque é uma gata gigante, que era uma peça, sabe aquela gatona bem grande? Sim, sim. E a gata é dela. Aí, o que foi que aconteceu? Eu tive que me manifestar no grupo, falar que a pobre da gata era minha. Limpei o cocô da gata, minha filha, ô gata miserável. Limpei o cocô da gata. Tive multa de R$600. Eles me fizeram pagar uma Nossa, multa de R$600 R$600. O cocô mais caro da Tu história. acredita? Nossa. Era melhor ter adestrado a gata pra ela ficar dentro de casa, pra não ter saído nunca. E aí, eu falei que a gata era minha, né? Foi aquela maior confusão. Paguei a multa. E depois dessa confusão todinha, eu tive que deixar a minha gata, tipo... Eles proibiram animais em toda a parte do condomínio. Ou seja, não podia... Se fosse no elevador, tinha que estar no braço pra sair pra rua. Não podia de jeito nenhum circular em lugar nenhum no prédio, sim. entendeu? Depois da minha gata. Colocaram até essa lei no condomínio. Caramba. E o que você acha, Diogo? Dá pra tomar um banho na piscina lá? Qualquer coisa, se alguém chegar lá da como sua é que família? como é que é isso? Tem uma taxa? Será que eles cobram? Às vezes é isso, né? Ou Como não? que é no seu prédio? Se, por exemplo, dá pra usar a área de lazer no seu prédio? Pessoas que por exemplo, sei lá, você vai dar uma festa na sua casa. Aham. Lá. Não, Aí não você vai, tem vou descer piscina, lá. então Não tem piscina? Não tem piscina, assim, mas... Mas tem quadro, tem algum ambiente, tem, academia? tem essas coisas, Mas assim. academia, essas coisas assim, pode alguém usar? Alguém que tiver hospedado na sua casa, sei lá, um parente Eu seu. acho que lá não tem esse problema, não. Que Pode eu já usar. Vi, já vi. Mais liberal. Aham. Doutor, e aí, como que faz? Por regra, não pode usar, né? Porque pode quebrar, pode dar algum problema, pode ter algum, né, algum prejuízo ali. E não é um morador. Né? Então, é essa a questão. Por regra, então, não. Agora, o regulamento, a convenção, é que delimita tudo dentro de um condomínio. Então, você tem a regra que está na lei, mas você pode mudar quase tudo, né? Por convenção entre os moradores. Então, assim, 99% dos condomínios, dos prédios, não permitem. Então, a regra é não. Tipo, não, isso a questão foi a pergunta que era uma festa. Sim, tudo bem, que é uma coisa muita então, gente. aí não. Pode. Agora, no Mas caso a que ela questão falou, dela... então, no caso que ela falou, aí é diferente, porque são familiares e estão passando ali um período de férias. Aí, nesse caso, para evitar qualquer tipo de problema com o síndico, com a administradora, é importante registrar, não é, como moradores, ainda que sejam, não é, por período, né, um período curto. pequeno, eles estão passando as férias. Aí, se você registra como moradores, né, junto ao seu apartamento, aí nesse caso não vai ter problema nenhum. Boa, né? boa. É só Ótima ideia, registrar. não tinha Ótima pensado Aí fala nisso. assim, olha, elas vão morar comigo, é sei sua lá, mora num mãe, né, seu apartamento, sobrinho. Tem 2 quartos. Ela mora você mora sozinha? Moro com meu namorado. Mora com seu namorado. Tá, a mãe vai morar junto. Qual é o problema de usar a piscina? Exatamente. Vai morar aqui. Então, para né? evitar problema, é na só sua comunicar. Casa, você paga o condomínio, paga as contas, tudo, Exatamente. Comunica o síndico, olha, minha mãe vai morar comigo. E aí depois ela vai mudar. Não tem problema nenhum, né? E Fala tem, assim, ó, ela tem mudou limite e depois de número saiu. de pessoas? Não tem limite. Tem limite de bichos, de animais, né? Agora, de pessoas, não pode, de repente, falar assim, olha, apartamento de 2 dormitórios, só podem 2, 3 pessoas, isso de jeito nenhum. Ah, não tem essa questão de número de pessoas, não? Não, por pessoas, não. Mas, por exemplo, no caso da Pauline e do gatinho, que é proibido, não pode circular sozinho, só no colo. A maioria dos prédios coloca que você não pode circular com ele, inclusive no chão. O problema, às vezes, é se você tem um animal de grande porte, Assim, né? que Então, eu seja já tive agressivo, casos em que né? a pessoa tinha um golden. Não dá para você descer o elevador com um golden no colo, né? Porque realmente ele é muito pesado. E eu já vi síndico não ter bom senso e querer multar a pessoa, né? Mas um golden é pesado. não Como tem que a faz menor com condição. golden, por não, exemplo? tá errado. A gente consegue anular na justiça a multa. Ah, mas porque aí tem que usar uma focinheira, por exemplo. sim, aí por lei também é obrigatório que tenha focinheira, principalmente aqueles cachorros mais agressivos, Rottweiler, né? Como que chega nesse valor? Por lei, é de 1 a 5 vezes o valor da taxa de condomínio. Então, vamos supor que o condomínio seja R$600. Então, ele
deu um valor a mais, uma taxa. Mas ele pode chegar a 5 vezes. E se for um morador reincidente, que causa tumulto, antissocial, ele pode chegar a 10 vezes. Então, se for R$600, ele pode chegar a uma multa de até R$6.000. E o síndico indica o valor dessas taxas? Não, ou é a uma taxa votação? de condomínio, é o valor do condomínio. O valor do condomínio. Aquele valor que você paga por mês é a base. Aí ele só multiplica, né? Então, é a primeira vez, ele vai e faz uma vez a mais. Ainda bem que não foi na piscina, senão era a taxa da piscina mais 10. Exatamente, ele pode ir até 10 vezes. Ele pode ir até 10 vezes. Nossa, aí fica muito caro, Mas a né? primeira vez, sempre, o comum é uma advertência. É uma advertência, É uma né? advertência. Ser notificado. Exatamente, recebe informa uma advertência. Aí É o comum. depois, se acontecer alguma coisa, que recebe a multa, É né? o mais comum, é o mais comum. Olha, ó, é bom saber, né? Eu não sabia. É, olha só, né? Que coisa, né? Vamos mais uma perguntinha, roda aí. Comprei um apartamento e fui pedido pelo síndico de alugar por temporada. Ele pode proibir? Isso é muito comum agora, né? Às vezes na praia. Airbnb, né? O pessoal tá fazendo. Sim. Tem lugar que não deixa. É, né? porque a pessoa às vezes não quer deixar fechado, né? Quer ter uma renda também, né? Assim. O que vocês acham? Você já conhece alguém que gosta de, às vezes, de alugar para não deixar fechado o apartamento? Olha, eu conheço várias pessoas. Eu não sei como a pergunta do rapaz, se isso é legal, mas é que tem gente que inclusive investe, né? Compra para alugar. E se isso for um problema, imagina, as pessoas vão deixar de investir em apartamento por conta disso. Não sei dizer se é um problema. O problema é a alocação de temporada, né? Então, se eu faço investimento, eu compro para alugar, nunca teve problema. O problema é agora, é recente, né? Essas plataformas digitais a rotatividade de exatamente. Muita gente. E aí isso gera um problema, pode gerar um problema de segurança, pode gerar um problema por conta dos outros moradores. É comum a pessoa alugar por temporada porque vai fazer uma festa, alguma coisa assim, e aí acaba tirando ali, né, a paz do prédio, gerando uma insegurança geral. Aí nesse caso, quando é por temporada, aí precisa de uma assembleia para discutir se é permitido ou não, porque a regra é não também, porque o imóvel ele pode ser alugado, mas não por temporada. E teria um prazo assim, mínimo de 6 meses? 6 meses. 6 6 meses a um meses ano. é o ideal. Aí não é mais considerado temporada. Sim, tá. Mais uma pergunta, roda aí. A portaria se recusou a receber minha encomenda porque eu estava fora de casa trabalhando. E aí eu queria saber se isso pode. É permitido? E aí, gente, vocês já receberam tipo, alguém foi entregar alguma coisa na portaria? Não, é porque, tipo assim, eu tenho muito recebido, né? E aí eles mandam, aí tipo assim, nunca falaram não. Outro dia foi que um porteiro falou assim, ó, diga a dona Pauline que a minha coluna tá doendo, eu não vou estar subindo e descendo não. Porque, tipo, todos os porteiros eram meus amigos, sabe? E aí eu sempre dava um dinheirinho pra eles levar lá na porta. Porque eu tenho um menino, aí é tão complicada a minha vida. Aí eles levavam, aí teve um porteiro que ele não quis, realmente ele não quis, e ele denunciou todos que recebiam. Tu acredita? Não acredito, jura? Por Nossa Senhora, menina. Já teve algum problema, Bruno? Você já teve de alguém lá deixar alguma coisa e a portaria não quer receber? Você não estava em casa, alguma coisa? Olha, nesse prédio que eu moro hoje não tem nem portaria nem segurança, ou seja, não tenho quem... Eu já até pensei em sugerir no grupo de WhatsApp uma galera que quiser, que tiver afim, né? Porque nem eu e nem ninguém recebe. Mas de repente a gente organizar uma entrega, quem tiver no prédio recebe, mas os meus vizinhos são tão difíceis que não rolou. E aí eu trabalho em um lugar perto de casa, daí o endereço para entrega eu coloco no meu trabalho para eu não ter essa questão. Não tem porteiro, não tem nada? Então Não. se alguém for entregar alguma coisa lá, todo mundo fica... Você tem que estar em casa. Você tem que estar em casa. É. Até tem uns vizinhos, porque assim, é um prédio pequeno e a boa convivência ali não existe. Então, não existe. Eu ia falar assim, eu achando que eu ouvi uma coisa positiva. Não é, então. Não Por incrível existe. que pareça, é um prédio, sei lá, acho que tem 14 apartamentos. E a chance de dar problema é muito menor do que qualquer outro. Mas, por incrível que pareça, parece que ali tudo acontece. E aí tem até um vizinho ou outro que eu acho que tem mais intimidade, são encrenqueiros em grupo, e aí eles se ajudam. Eu não estou no meio desse grupo, então eu preciso pedir para entregar em outro lugar. E você, Sayuri? Então, como eu sou modelo, influenciadora também, eu recebo também alguns recebidos. Eles sempre recebem. A única coisa que eles não aceitam de jeito nenhum é comida. Então, comida eu tenho que descer para buscar. E a última vez eu tive um problema com eles porque eu recebi em grande quantidade. E aí, hoje eles me proibiram. A culpa não é minha, mas Aí não era eles comida, falaram era que produto, muita estava coisa. ocupando o espaço da portaria. Sério, pelo amor de Deus, não. Vem logo porque a gente não aguenta mais. Tem muita coisa que eu não consigo nem andar.
E aí eu tive que descer e buscar. E hoje em dia eles me telefonam, vem buscar. Já chegou, vem buscar. Chegou mais uma, vem buscar. Eu, tá bom, aí eu desço. E às vezes, quando eu não estou em casa, tem uma senhora maravilhosa, Dona Cícera, ela recebe pra mim. Eu, Dona Cícera, pelo amor de Deus, me socorre. E ela vai lá e pega. Aí ela vai lá e pega. Ela vai lá e pega pra mim. Tá. Você precisa trazer a Dona Cícera pro teu prédio. Nossa, eu até tenho uma, mas é que ela trabalha muito fora também. Só que no meu Aí caso é a ela- Tânia. Ela tá mais fora de casa do que eu, Aí então. não consegue. Não. Meu Deus. E aí, se chega lá, encomenda, aí... É comum ter, a maioria dos prédios, né, portaria. De E não quando querer tem receber. porteiro, eles recebem. Não costumam levar até o apartamento. Né? Aí não é o comum mesmo. É porque você dava ali, né, uma gorjeta e tal. Mas receber é comum. O problema de receber é que, a partir do momento que recebeu, a responsabilidade é do condomínio, né? Se de repente sumiu, estragou, deu qualquer tipo de problema, o condomínio é responsável. Por isso que tem que tomar cuidado, né? Se os moradores ali estabelecem que vai ter o recebimento, então realmente tem que ter um fluxo, né? Para aquilo não ficar ali, eventualmente alguém furtar ou quebrar, cair. Então tem que tomar Nossa, cuidado e organizar bem, porque a aconteceu comigo responsabilidade aí é do condomínio. Então, Sumiu um se você- vestido. Então, Sumiu é com um você o problema. vestido? Sumiu. E aí Exatamente. ninguém sabia onde estava. O que, aí? que eu faço, doutor? E aí, então, o condomínio é responsável porque É ele recebeu. responsável. Que porteiro tarado. Você não achou o vestido Não até achei, hoje? não achei. E não tinha câmera lá, tipo, a pessoa recebendo? Eu sei que o porteiro era novo. Então, assim, eu não gosto de julgar as pessoas. Coitado, né? Tá explicado. Enfim, O era porteiro novo. tá desfilando com seu vestido. E aí sumiu, e eu perguntei à Cindy, que ela também não sabia, e eu deixei pra lá. Falei, ai, gente, eu não vou criar esse clima, que eu sempre fui paz e amor, né? Mas às vezes não tem como. Mas dessa vez eu fui. E sumiu, não apareceu, e eu deixei pra lá. Coisa boa é morar no interior, minha filha, porque ninguém precisa dessa, né? Os próprios vizinhos me dê que eu entrego quando olha a caixa já tá aberta e já tá tudo certo. Não tem esses O problemas. vizinho já pegou, Betão. O vizinho já pegou. Recebido. Mais uma pergunta, roda aí. O síndico do meu prédio não deixa eu alugar a garagem para outras pessoas que não moram no condomínio. Isso pode? Eita, essa perguntinha é boa, hein? Não deixa alugar. Aí eu acho que tá. Aí eu Alguém acho que já a alugou garagem, acho que é só pra quem mora, né? Tipo, você pode alugar a garagem, mas pra um vizinho. Exatamente, para quem mora. Pra Porque quem daí- mora no prédio, não Exatamente. fora. Por exemplo, Não, o não prédio da fora. frente, né? Porque senão vira um estacionamento, né? É. Então, de repente tem valet ali, a pessoa né, começa a bagunçar. Eu concordo. E tem a questão de segurança, né? A gente se preocupa muito, né, nos condomínios. Normalmente quem mora em condomínio, além da questão do espaço, é por conta da segurança, né? Por conta da segurança. Então, essas questões que colocam em risco a segurança dos outros moradores, aí costuma ter uma regra bem mais séria, né? Então, mesmo sendo seu, e aí as pessoas que querem alugar, falam assim, ah, mas é meu, é um espaço meu, né, é como se fosse parte da minha casa, e é verdade, da sua propriedade. Mas a partir do momento que você aluga para alguém de fora, você está colocando em risco todos os outros moradores, e aí vale mais a coletividade do que o seu benefício individual. Não, Então, sim. por regra, não é? Sim. É óbvio que sim, se todos se reunirem numa assembleia e falar assim, olha, vamos alugar? Ok, pode alugar, pode pegar e colocar um valet, mas aí tem que ser uma assembleia para consenso, né, de isso, todo mundo. consenso de todos. Por regra, não é assim que Tem funciona, uma curiosidade, posso Pode Sabe perguntar, o negócio Diogo. das plataformas que você estava falando? Ah. Tem uma regra. Lembra que de um áudio que viralizou uma vez de uma mulher reclamando que o cara fez festa na casa dela? Que você fez uma suruba. Bagunçou tudo. eu Lembra vi. disso? Viralizou, assim. Viralizou esse áudio. Esse é o problema. Lembra? Ela Esse tinha é o problema das... câmera. Existe uma regra da plataforma também que ela se responsabiliza, vamos dizer assim, tipo, sei lá, não vou falar nome de plataforma, tem Claro. várias hoje, mas é que eles protegem alguma coisa, vamos dizer, se aluga lá, a pessoa fala que vai ela com o namorado, e daí vai 10 pessoas, sei lá. Não tem. Né? Não Eles tem? não têm. Não, eles só são intermediários, né? O que eventualmente pode acontecer é se eles dão informação falsa, porque eles têm ali avaliação, né? Tem uma série de critérios. Se esses critérios não foram bem vistos, aí você pode responsabilizar a plataforma. Do contrário, não. Mas Aí geralmente a plataforma pessoa não- pode ser excluída, né? Então o que eles fazem é punir a pessoa, né? Então né, o dono, né, vai lá e denuncia, fala o que aconteceu e eles punem a pessoa, excluem ela do aplicativo, da plataforma, não permitem mais que ela faça qualquer tipo de locação, é o que eles podem fazer. Mas responsabilizar, aí não, tem que entrar com uma ação contra a pessoa que alugou.
Aham. Mas, por exemplo, quando você vai fazer um aluguel como esse, tem um número de exato, né? Assim, de, sei lá, tem tantos quartos. Aí não tem hora que você vai fazer um questionário. Quantas pessoas são? Quantas crianças? Exatamente, enfim. tem um limite ali, eles Tem um limitam. limite, né? Tem. A pessoa não pode, por exemplo, sei lá, uma casa é para 8 pessoas, aí a pessoa leva 20 pessoas. Exatamente, mas daí Aí- você tem que denunciar na plataforma e ela pune, né, a pessoa, o usuário ali. É o que eles fazem, mas se quebrar, se tiver algum prejuízo, algum dano, você tem que processar a pessoa, quem alugou, não a Aham. plataforma. Sim, sim. Porque ela não tinha responsabilidade. Ela tomou ali os cuidados, fez a pessoa preencher Agora, tudo e essas direitinho. câmeras que a mulher ficou vendo lá tudo que estava acontecendo? Então, ia ficar esse também é um olhando. problema dessas plataformas, né? Então, é mas complicado a plataforma pode ter uma câmera assim, se mostrando avisar. a inti- Se avisar. Então, a olha, câmera, tem não da câmera, plataforma, mas a pessoa. casa da pessoa ali, Sim, né? Que se ela tá... avisar, olha, tem câmera e a câmera fica na sala. Tem câmera Ah, tem que avisar. tá no, sei lá, na área de lazer, aí não tem problema. O que não pode é ter câmera escondida. Né? Agora, se você chega ali e você vê a câmera... Sim. Porque daí você pode meter um chapéu ali, Exatamente. a hora que vai fazer alguma coisa diferente. Exatamente. Então, aí se tá avisado, tá ciente, não tem problema nenhum, né? Tá. Agora, do contrário, não pode, né? É ilegal. Tá, é crime entendi. até. Posso processar, então? Deve. Ô, Dani, eu tenho só uma dúvida aqui, voltando para o assunto de garagem. Eu queria saber se, tipo, tem gente que coloca pneu na garagem. Um amigo meu colocou 2 pneus, tipo, o carro não tá lá, mas ele supostamente vai levar uma multa por causa dos pneus. Isso... Tá certo. Tem gente que usa ali a vaga de garagem, às vezes tem 2 vagas ou uma só e não tem carro, coisa do tipo, e usa como se fosse um depósito. Deixa bicicleta, deixa carrinho de bebê. Nossa, eu já vi as histórias mais esdrúxulas, assim. Eu já vi gente que trocou, né, uma cama e deixou a cama ali quase 2 meses. Então, não é porque é a sua vaga, faz parte do seu apartamento, que você pode usar do jeito que você quer. Ela é destinada para uma vaga de garagem. Então, você não pode usar como um depósito, seja para pneu ou qualquer outra coisa, e as pessoas usam muito. E aí Uma tem que multar. cama? Cama. Foi Você uma botou cama. uma cama na garagem e alugou a cama. Eu fui consultado nessa situação. Falei assim, olha, eu já falei, já notifiquei. Eu falei assim, olha, multa. E aí não deu certo e a gente pegou, entrou com uma ação e pediu para conseguir última liminar para tirar. Porque é absurdo, né? Você entra na garagem e tem uma cama. Gente, que loucura! Mais uma pergunta, roda aí. Eu gostaria de saber se eu posso deixar meu filho nas áreas comuns do condomínio sem eu estar presente. E se tem alguma lei que me impossibilita disso. O que vocês acham, gente? Eu acho que depende da criança também, né? Para não ser uma falta de responsabilidade do próprio pai, porque não é porque o condomínio está permitindo que você vai deixar seu filho lá, Deus dará. Mas se é um adolescente, por exemplo, eu sei que tem algumas regras que a partir dos 10 anos eu acho que pode usar as áreas comuns, as áreas em comum, né, do prédio. Mas se for uma criança, acho que é uma falta de responsabilidade do adulto. Se for adolescente, não vejo problema. Não sei. O que você acha, Diogo? Eu acho que é isso que ele falou. Acho que até uma certa idade é uma responsabilidade de bom senso do pai, né? Para não vou deixar a criança sozinha. Uhum. Mas depois que ela já consegue fazer, até porque acho que ela sai com os amiguinhos ali. Nunca Pra a criança brincar, tal. nunca a criança está totalmente sozinha. Se a criança vive sozinha no condomínio, ela já tem algum problema. Sim, sim. É melhor você ficar esperto por outros motivos. Apoline, o que você acha? Eu como sou uma mãe leoa, né, que eu não deixo meu menino com ninguém, misericórdia, 3 pessoas perto do meu menino. É porque ele não é gente não, viu? E aí eu já tenho medo disso acontecer. Então eu acho desnecessário. Por exemplo, eu já vi várias crianças no meu prédio sozinhos, entendeu? E aí acontece algum acidente, alguma coisa, vai culpar o... E aí, doutor? Menos de 12 anos é criança. Então não pode ficar sozinho de jeito nenhum, porque a lei obriga, né, os pais ou o responsável ter o cuidado ali. Então não pode permitir que fique sozinho. O síndico pode, inclusive, denunciar no conselho tutelar se aquilo persistir. Não é só uma multa, porque, sei lá, você tem piscina, academia, sei lá o que for, pode dar algum problema mais sério. Né? É um perigo, né? Assim. Como ela falou, né, que teve essa questão que acabou viralizando, o menino ficou no elevador. Então pode ter um acidente, né? Então não é permitido. E os pais podem ter um problema sério no conselho tutelar. Aí já sai até do prédio. Agora, a partir de 12 anos, é adolescente. Costuma dar muito problema, né? Porque eles bagunçam muito, quebram coisas, mas podem ficar sozinhos, sim. Tem que ficar atento, né? Exatamente. Bom, mais uma perguntinha, roda aí. A área de serviço do meu apartamento é muito pequena. Eu posso pendurar um varal na minha varanda para secar minhas roupas? Fica aquele, né? Parece aquelas casas de italiana, né? Italianas nona que pendurava as roupas na janela, né?
Olha, eu nunca pendurei, mas esses dias eu acho até que tem a ver com essa pergunta, porque os vizinhos acho que não gostam por uma questão de estética, né? Mas a discussão lá foi porque colocaram uma grade na janela e daí ficou diferente dos outros apartamentos. E aí esse foi o problema, que eu acho que tem a ver com a estética que é a causadora do problema. Mas eu nunca precisei pendurar nada fora, não. E aí, o que vocês acham? O que você acha, E a vizinha Portugal? que bota lá é o código, né? Meu marido tá viajando, né? Ai, Portugal. O que você acha? Cara, como eu tinha falado antes, é sobre, por exemplo, a época da política, né? Que eu vi as pessoas colocando bandeiras, que foi proibido. Sim. Né? Porque também tinha a bandeira do Brasil, que representava um partido, enfim. E aí, meio que começou a treta no condomínio por causa disso, né? Não foi o meu caso, mas já vi vários casos acontecendo. Então, eu particularmente, essa parte de varal, eu acho muito feio, né? Uma coisa que eu acho muito, sabe? É feio, eu vim do interior, mas... Não combina com a Deus me livre, estética isso da aí não. casa, né? Não, também não. O povo vai dizer, quem mora ali, olha as calcinhas dela, não tá pendurada. Deus me livre. Mas assim, em relação à bandeira, essas coisas, eu achava desnecessário. Eu acredito que é a mesma coisa de varal. É a mesma coisa? O que você acha, Saúde? Então, lá em Sergipe, onde eu morava, no condomínio que eu morava, era auê, né? As pessoas, enfim, faziam isso e não tinha nada. Mas nesse eu nunca precisei pendurar e também eu acho uma questão assim, não acho muito bonito, né? E aí, doutor, não pode? Não pode, né? Porque qualquer coisa que você mude a fachada do prédio, né? Como ele mesmo falou, você não pode, né? Então você não pode alterar a cor, você não pode colocar grade, até aqueles fechamentos devem ser padronizados, decididos em assembleia, para não tirar a estética do prédio, né? Então não pode ter varal, não pode ter nada. Ai, gente, adoraria ficar mais tempo aqui com vocês, mas acredita que eu vou ter que encerrar? O tempinho acabou aqui? Mas vocês estão posso dar um convidados a voltar. recadinho? Lógico, por favor. Gente, esse sábado, dia 17, tem meu show no Mart Hall, uma casa de show muito legal aqui em São Paulo. E também farei Bangu, Niterói, dia 23, 24, 25. Bangu, Niterói, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro. Meu show de stand-up Burrice Artificial, que é o meu novo show que tá rodando aí no Brasil. Que legal, Diogo. Parabéns, viu? Obrigada por ter vindo aqui, tá? Valeu demais. Tá convidada a voltar mais vezes. Doutor Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui também. Imagina, eu que agradeço. Sempre um prazer. Estou à disposição. Muito obrigada, viu? Apoline, lindona, muito obrigada por estar aqui com a gente também, viu? Obrigada, de verdade. Volte mais vezes aqui com a gente, pra gente tirar todas essas dúvidas de condomínio. Bruno, muito obrigada também. Eu que agradeço, imagina, uma aula aqui hoje pra gente. Obrigado. Sayuri, muito obrigada também pela sua Eu que participação agradeço, aqui com a foi gente. uma honra. Muito legal, viu? Então é isso, uma excelente noite pra você. Um beijo grande no seu coração e até mais. Valeu! Obrigada, Brasil!